Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito. Que esse dia seja ricamente abençoado em nossas vidas, que a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença do Espírito Santo esteja com todos nós nessa manhã. Eu quero, nessa manhã, estar iniciando com oração, nosso momento de devoção, e vamos estar agradecendo a Deus por mais um dia, mas também vamos interceder por aqueles irmãos que se encontram enfermos. Vamos orar pelas autoridades do nosso país. Existem alguns irmãos na nossa comunidade, na nossa igreja, que estão com sintomas do Covid-19. Precisamos interceder. Precisamos interceder por Rio das Pedras. Infelizmente, muita gente precisa sair para trabalhar e outras que não precisam estão desobedecendo as recomendações dos médicos e estão nas ruas como se absolutamente nada tivesse acontecendo, colocando em risco as pessoas que estão, na verdade, se cuidando. Precisamos, então, estar intercedendo para que o povo tenha sabedoria, consciência, compaixão, empatia. Está faltando nesse momento. Então, feche seus olhos e vamos iniciar esse breve momento de devoção com oração. Pai Santo, eu te dou graças por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque nada escapa ao teu controle. Nós, ó Pai, podemos ser surpreendidos pelos fatos e acontecimentos da vida, mas tu, ó Senhor, jamais és surpreendido por coisa alguma. Tu és o Deus da história. Tudo, Senhor, e absolutamente tudo, se encontra debaixo do teu controle. Te damos graças, Senhor, pela salvação que temos em Cristo, que na cruz do Calvário derramou a sua vida por nós. O seu sangue nos cobriu, nos purificou de todo pecado, passado, presente e futuro. O sangue de Jesus nos traz paz contigo, nos livrando da tua ira contra nós, pecadores rebeldes, revoltos, e nos põe debaixo, Senhor, da tua lei, conscientemente. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, porque, sobretudo, nos faz teus filhos, e por sermos teus filhos, temos a liberdade de entrar nesta manhã na tua santa presença para falar contigo. Obrigado a Deus por mais uma noite que tu nos concede passar e pela tua misericórdia nos permite levantar nesta manhã para te servir em adoração. Te pedimos, ó Pai, nesta hora, que tu ouça a nossa oração, a nossa intercessão. Colocamos diante de ti, Senhor, alguns irmãos que tu conheces da nossa igreja, que estão com os sinais de contaminação. Ó, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Derrama sobre eles, ó Pai, a tua graça, o teu amor, o teu cuidado extremo, Senhor. E nós que somos o teu povo e acreditamos no teu poder, te pedimos, Senhor, que tu os cure para a honra, glória do teu santo nome. Ó Deus, nós colocamos os nossos idosos em tuas mãos. Senhor, te pedimos, ó Pai, que tu dê, Senhor, a eles a consciência de estarem em casa se protegendo,
Te pedimos, Senhor, que tua igreja seja movida por compaixão para estar auxiliando-os, ó Senhor, naquilo que for necessário. Te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que precisam, Senhor, de ajuda, possam ser ajudados pela tua igreja. Que não nos falte recursos para, Senhor, estar servindo a comunidade de Rio das Pedras e a nossa comunidade de fé da igreja, Senhor. Pai, colocamos todos os profissionais de saúde em tuas mãos. Pai Santo, acampa os teus anjos ao redor deles, proteja o Senhor deste mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que eles se sintam consolados pelo teu Espírito por estarem longe de seus familiares. Dá ânimo, Senhor, traz alegria que fortalece, a verdadeira alegria que vem do Senhor. E agora, Senhor, botamos nossos governantes em tuas mãos. Ó Deus, te pedimos que tu possas dar responsabilidade, seriedade, possa dar, Senhor, uma sabedoria especial, Senhor, comprometimento, empatia pelos que sofrem, Senhor. Te pedimos, Senhor, que não haja dissensão, ó Pai, mas união, para que possamos sair desse momento, Senhor, tão difícil de isolamento, o mais breve possível. Para isso, Senhor, te pedimos sabedoria aos nossos governantes, para que o povo, Senhor, tenha certeza de estar sendo governado de maneira correta, como manda a tua palavra. Senhor, nós te pedimos também que, se não for, Senhor, dessa forma, que o Senhor retire, Senhor, no nome de Jesus. Pois as autoridades, elas vêm para o bem do povo e não para o mal. Senhor, nós te pedimos isso, na certeza que tu ouves as nossas orações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos fazendo a devocional desta manhã, sempre usando o nosso devocionário Manancial. E o texto de hoje, do nosso devocionário, dia 20 de abril, encontra-se em 1 Reis 11, de 1 a 13, é a história da vida de Salomão, do final de sua vida. E Salomão foi filho de Davi, o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, homem como nós, que pecou, se arrependeu, mudou de vida, porque arrependimento significa isso, mudança de comportamento, andou com o Senhor, foi obediente ao Senhor, e agora, morto, assume o trono seu filho Salomão, que no início de sua caminhada também caminhou bem, foi sábio nos pedidos que fez ao Senhor, mas o tempo, a riqueza, o poder corromperam a alma desse homem. E no final da sua vida, após ter tudo que talvez eu ou você desejássemos, a estabilidade financeira, mais do que estabilidade, ele foi o homem mais rico da história, a inteligência, a sabedoria que nós gostaríamos de ter, os prazeres da vida que ele viveu. Esse homem, ele é levado pelos seus maus desejos a se perverter. Ele perverteu-se do caminho do Senhor, ele se afastou do caminho do Senhor. E o versículo bíblico que nós vamos
trabalhar é apenas o versículo de número 4 de 1 Reis, capítulo 11. E diz assim a palavra do Senhor: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Os prazeres da vida muitas vezes não são bênçãos, são maldições. A história de Salomão nos apresenta a necessidade de nós medirmos as nossas ações diariamente. O mundo nos oferece prazeres incontáveis. Quanto mais facilidades nós temos na vida, quanto mais poder, dinheiro, coisas que nos criam facilidades para conseguir outras coisas, nós temos, corremos o grande risco dessas coisas, dessas facilidades se tornarem ou tomarem o lugar de Deus. Salomão foi assim. Como eu disse, Salomão começou bem a sua vida, mas em determinado momento o poder, o prestígio de ser rei, o dinheiro, porque ele se tornou um homem muito rico, e a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, não porque o dinheiro seja ruim, mas porque o dinheiro, quando nos toma, ele se torna uma espécie de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que a avareza é idolatria. Esse homem se casou com várias mulheres e acabou tendo relações sexuais e casamentos e concubinas e esposas de outros povos, de outras religiões. E já sendo velho, suas esposas, que não eram servas do Senhor, o afastaram, o perverteram do caminho do Senhor. É o que as sagradas escrituras dizem. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, irmãos, porque o coração de Samuel não era totalmente fiel ao Senhor. A relação entre o nosso coração pertencer ao Senhor ou não totalmente tem a ver com nossa obediência em fé. Porque o verdadeiro crente, ele não vive por olhos, mas pela fé, pelos olhos da fé. Quando nós passamos a duvidar daquilo que Deus faz ou quer, mesmo quando nós não, e principalmente quando nós não conseguimos entender, aí, nesse momento, é que nós temos que manter firmes a nossa fé. Porque se nós duvidamos, nós corremos o risco de não sermos totalmente fiéis ao Senhor. A desobediência de Salomão foi a característica final de um coração pervertido, que não tinha em seu coração fé completa
confiança completa nesse Deus. Quando nos deixamos mundanizar, e aqui mundanizar não é nós termos os prazeres da vida que Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nos proporciona. Não é errado se alegrar com as coisas que Deus fez para nós. Mas quando nós pervertemos esses prazeres divinos em desejos maléficos, malignos da nossa pecaminosidade, a cada dia que nós nos mundanizamos, nós nos afastamos cada vez mais de termos um coração, como diz a Sagrada Escritura, um coração totalmente fiel ao Senhor. A consequência disso é muito clara. Quando nós ficamos em cima do muro, a nossa fé se enfraquece, a nossa crença no Deus que cuida, que nos ama, e por nos amar, quer o melhor para nós, começa a esvaecer, começa a diminuir, começa a sumir, até o ponto que o mundanismo nos toma de tal sorte, de tal forma, que nós parecemos muito mais não crentes do que crentes. Passamos, na verdade, a um estágio semelhante à apostasia. Passamos a crer muito pouco em Deus, ou crer apenas religiosamente. O momento em que nós, igreja, estamos passando de afastamento social, de isolamento, é uma provação, certamente, para nós, de Deus, para testar a nosso coração em fidelidade a Ele. Você tem abandonado as coisas que te afastam do Senhor nesse momento de crise? Ou você tem se entregue a essas coisas e cada vez mais esquecido de quem controla tudo, de quem te ama de verdade, de quem cuida de você de verdade? É o Senhor, seu Deus. A vida de Salomão nos lembra que nunca é tarde para se desviar. Que tempo de igreja não garante absolutamente a ninguém ser fiel ao Senhor. Por isso, o chamado de Jesus aos discípulos é muito próprio para esse momento. Certa vez, Jesus chamou os discípulos para orarem com ele e eles dormiram. E Jesus disse para eles, olha, vigiem, orem. Temos que vigiar, irmãos. E vigiar nossos pensamentos, nossas condutas, nosso comportamento. Vigiar a intensidade da nossa fé. E sermos obedientes. Lembre-se, nós demonstramos o nosso amor por Deus, não pelas propriamente disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são instrumentos. Mas demonstramos nosso amor por Deus por conta da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu
me manifestarei a ele. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que nós corramos para longe do erro de Salomão. Nos apeguemos profundamente a um coração fiel ao Senhor, que o ama, e por amá-lo, demonstramos isso em obediência. Porque todas as coisas, inclusive o Covid-19, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã e nesse dia. Amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.